Olá, alunos do curso de Ciências Naturais e Matemática Química da Universidade Federal de Mato Grosso, campus universitário de Sinop. Como é que vocês estão? Alunos da disciplina de Físico-Química 1. Então, devido à pandemia, né, como todo mundo já sabe, a gente está impossibilitado de fazer aula presencial, então o modelo que foi adotado foi que as partes práticas da nossa disciplina, a parte de prática de laboratório, a gente desenvolveria de forma remota, ou por uma série de vídeos, onde eu apresentaria o laboratório para vocês e faria os experimentos que vocês iriam fazer durante as atividades práticas da disciplina, né? E infelizmente isso ainda não é possível, mas é o modelo que a gente está tentando fazer agora. Nesse sentido, estou aqui para apresentar um laboratório de química, como funciona o laboratório de química, quais são as principais características que todo laboratório de química tem que ter. Todos os laboratórios de química que vocês vão um dia trabalhar, eles vão ter algumas características em comum, alguns equipamentos em comum e alguma rotina de trabalho comum. Nesse sentido, então, essa primeira videoaula, né, que estamos fazendo será para apresentar as características de um laboratório de química e o que difere dos demais laboratórios, ok? Então agora a gente vai passar por uma série de vídeos, uma série de sequências de imagens, uma série de sequências de imagens, onde eu vou estar apresentando as características de o que tem de comum em todo o laboratório de química que existe. Até daqui a pouco. Olá novamente, esse aqui é a entrada do nosso laboratório de Química Analítica, do bloco de laboratórios da UFMT. Aqui que nós iremos desenvolver as práticas das disciplinas de Físico-Química e de Química Analítica, e no outro laboratório anexo a esse, que é estruturalmente igual, serão desenvolvidas as práticas das disciplinas de Química Orgânica 1 e 2, né, que vocês têm, e da disciplina de Bioquímica, né? E aqui a gente tem uma visão geral de como funciona um laboratório e de como é um laboratório. Um dos principais itens que todo laboratório precisa ter são as bancadas. Nesse nosso caso aqui, estamos utilizando bancadas, né, nós fomos equipados com bancadas de mármore, granito na verdade, né? Essas bancadas elas precisam ter a característica de serem fabricadas, né, de um material não abrasivo, ou seja, não é interessante uma bancada de madeira. Além da pedra, né, da pedra de granito ou mármore, pode ser utilizado também azulejo. Porém, o azulejo ele tem algumas características que não são tão valorosas, como por exemplo a presença dos rejuntes, onde esses rejuntes pode acumular material e pode ter algum problema de contaminação ou alguma queimadura por algum ácido, alguma base, né? Mas aqui no nosso laboratório de Química Analítica da UFMT, nós somos compostos por 6 bancadas, né? Sendo que as duas últimas bancadas elas estão inutilizadas no momento, porque elas estão servindo como prateleiras, né, de uma estufa ou de uma banho-maria e de um agitador de peneiras. Mas, então, nós temos utilizáveis aqui 4 bancadas, e essas 4 bancadas, em condições normais, né, não no momento de pandemia, ela suporta 3 alunos por lado, né? Então, essa bancada aqui cabem 3 alunos, né? E aqui, nesse outro lado, também suportam 3 alunos. Essas bancadas elas são dotadas de tomadas, né, por caso vocês precisem utilizar algum equipamento. Não é para carregar celular, é para utilizar algum equipamento, como um agitador magnético, alguma coisa. Um item de suma importância que todo laboratório de química que se preze tem é um sistema de purificação de água. Nesse caso aqui nós temos um destilador do tipo Pilsen. Não é cerveja que ele faz água destilada. O que ele faz? Ele utiliza resistências elétricas, que ele aumenta a temperatura da água, entrando em ebulição, e os vapores condensados, né, os vapores que são originados dessa ebulição de água, eles então são direcionados para este tubo, para essa mangueira, onde é colocado neste equipamento aqui, nesse reservatório de água, que ele é chamado de barrilete. Ok? Esse barrilete nosso aqui da UFMT, ele tem 50 litros, ele tem capacidade máxima de 50 litros, mas existe barrilete de 5 litros, de 10 litros, mas esse aqui, devido a ser um laboratório de ensino, tem uma capacidade muito grande. A água destilada é muito importante. Todos os experimentos que nós fazemos na UFMT, ou em qualquer ensino, ou qualquer prática de ensino, é utilizado água destilada. Água destilada é água pura? Não, não é água pura, mas é uma água com um elevado grau de pureza, conforme nós já vimos anteriormente, conforme já foi publicado nas nossas outras aulas. E outra coisa muito característica de um laboratório de química é a presença de uma pia, onde nós fazemos a lavagem das nossas vidrarias que nós utilizamos, né? Aqui no laboratório de ensino da UFMT,
temos os técnicos de laboratório, que eles preparam as nossas práticas de laboratório, porém eles não lavam a louça, eles não lavam a vidraria depois do final. E por quê? Porque não é recomendado uma outra pessoa fazer a lavagem da vidraria, porque ele não sabe o que foi naquele material. Se tem um ácido, se tem uma base, não pode misturar ácido com base. Esse técnico pode gerar uma queimadura, pode gerar um acidente, então ele não sabe o que é para fazer. E temos aqui esses suportes aqui, que é então onde nós depositamos as vidrarias, né, para a secagem. Então aqui uma visão geral. Temos aqui também um equipamento de segurança, um EPI, que ele é um chuveiro. Ele tem um chuveiro de fácil acionamento. Tomara que nunca precise ser utilizado, né? Só empurrar que ele cai água. E temos também esse acoplado dele, um lava-óleos, né? Um lava-óleos é como você, por acaso tiver algum acidente e manchar os óleos, você vem e lava os óleos de forma diretamente. Tomara que vocês nunca utilizem um lava-óleos, né? Então é interessante a gente sempre utilizar jaleco, né? É importante, vocês não fazem aula de laboratório se não estiverem com jaleco. E é muito importante também utilizar, depende do experimento que vocês estão fazendo, vocês utilizarem um óculos de proteção. Essa caixona quadrada aqui não é um frigobar, não é uma geladeira, ela é uma estufa de secagem, né? Então ela serve para aquecer e secar vidrarias, né? Ela tem uma série de resistências elétricas também, né? E ela consegue ela consegue aquecer, e ela tem um controle de temperatura aqui embaixo, onde a gente consegue setar a temperatura. Normalmente, para secagem de vidraria, nós deixamos secar a 105 graus Celsius. Porém, ela não tem como única utilidade a secagem de vidraria. Por exemplo, depende do equipamento que você vai fazer ou do experimento que você vai fazer, você precisa secar um reagente, por exemplo, para determinar o grau o percentual de água de um reagente qualquer. Você utiliza sempre a balança, a estufa, desculpa, né? Porque daí você seca o reagente e vê o quanto de água ele perdeu por uma variação gravimétrica. No nosso laboratório de ensino temos também uma prateleira, que é para onde os alunos vão deixar as suas mochilas, né? Então, no começo das aulas, quando vocês vão ter a prática de laboratório, vocês vêm com as suas mochilas, seus materiais, deixam nessa prateleira, pegam o seu jaleco e vão para a aula, né? Outro item de extrema importância que temos em todo laboratório que se preze é uma balança. Nesse caso aqui, uma balança analítica. É um equipamento muito caro, muito sensível, que exige muito cuidado de manuseio. Esse aqui é uma balança analítica da marca Shimatsu. Não dá para vocês verem aqui, né? Da marca Shimatsu. E ela tem uma capacidade máxima de pesagem de 210 gramas. É um equipamento muito sensível, exige muito cuidado com ele, tanto que ele está nessa cúpula de vidro, né? Ele está sempre nessa cúpula de vidro, então quando queremos fazer algum experimento, quando precisar pesar alguma coisa, temos que vir aqui e abrir a portinha para daí conseguir fazer a pesagem. Numa prática que irei gravar em seguida, nós iremos preparar uma solução, onde o soluto é um sólido, e daí nessa aula, nessa prática, nós iremos utilizar então a balança, e eu mostrarei como que faz a operação da balança. No nosso laboratório aqui de ensino também, temos esse outro material que não é um forno, não é uma forja de fazer faca. Pessoal que assiste Discovery Channel, lá que vê o pessoal fazendo faca, não é para isso que ele mas ele serve para isso também. Ele é uma mufla, M-U-F-L-A, né? Ele é revestido desse material branco aqui, que é uma cerâmica, né? Uma cerâmica branca. Ele tem uma série de resistências elétricas também, e ele alcança temperaturas elevadíssimas. Enquanto aquela nossa estufa que nós vimos antes, ela chega no máximo a 200 graus Celsius, aqui chega a 1.300 graus Celsius. Né? Então ele é um equipamento que exige bastante cuidado devido às elevadas temperaturas que ele atinge. Quando você precisa fazer a calcinagem, por exemplo, a queima completa de um material, não é utilizado para secagem, é utilizado para calcinagem, né? Quando você precisa calcinar o material, você não pode colocar qualquer vidraria aqui, porque ela vai derreter a vidraria, né? Você precisa usar uma vidraria chamada cadinho, e ele é de porcelana, que ele resiste a altas temperaturas. E você vem, coloca aqui esse material, fecha a mufa, né? Seta a temperatura que você precisa utilizar aqui, e o tempo também, ele tem esse controle de tempo, e deixa. Quando ele está acima de 900 graus Celsius, 1000 graus Celsius, tudo isso aqui fica laranjado, essa parte aqui fica toda laranjada, porque é exibindo calor, né? Então isso daqui que ele está
queimado, você, está queimado. Não, isso é do uso, isso é normal. Conforme vai utilizando, ele vai ficando essa queimadinha assim. Né? Então, isso aqui fica todo laranjado. Então, exige um certo cuidado, porque, por exemplo, eu calcinei um material a 900 graus Celsius durante 2 horas, terminou o tempo, deu tempo, eu venho aqui e abro, não é recomendável fazer isso, porque se você abrir, vai dar uma brusca diferença de temperatura interna e externa, e pode prejudicar o seu material e também como pode prejudicar a própria mufla, né? Porque são resistências elétricas e essa variação grande de temperatura vai fazer com que a resistência se rompa, né? Então, depois de utilizar, você tem que esperar a temperatura esfriar até mais ou menos uns 200 graus Celsius, para daí você abrir um pouquinho, depois abrir um pouquinho, depois abrir um pouquinho, para daí no final você conseguir fazer isso, né? E também se você abrir a 500 graus Celsius, como é que você vai pegar o seu material que está ali dentro a 500 graus Celsius, né? Você vai se queimar de uma forma violentamente violenta. Outro item de extrema importância que temos no laboratório é uma cápsula de segurança que nós chamamos de capela. E o nome dele é esse mesmo, tá, gente? É capela, não tem nenhuma devoção religiosa, não. Para que é utilizado capela? Ela é utilizada quando nós estamos trabalhando com algum material, com algum líquido, normalmente líquidos, né, que são voláteis. Por exemplo, o ácido clorídrico ou o ácido sulfúrico. Antigamente nós chamávamos o ácido clorídrico concentrado de ácido clorídrico fumegante ou ácido sulfúrico fumegante, porque quando a gente abre ele solta fumaça, né? Ele solta o vapor, e esses vapores são tóxicos, são perigosos, são ácidos extremamente concentrados, então não é interessante a gente abrir ácidos e bases. Bases normalmente são líquidas, né? Mas algumas bases normalmente são sólidas, né? Mas algumas bases que são líquidas, não é interessante a gente abrir aqui, por exemplo, nitrato de amônio, vai sair aquele cheiro de amônio no laboratório inteiro que ninguém vai conseguir ficar aqui, né? Então é interessante utilizar a capela. A capela ela tem um funcionamento bem característico, né? Toda capela vai ter um disjuntorzinho, e nesse disjuntorzinho aqui tem a parte da lâmpada, que é onde ela liga uma lâmpada interna a ela, né? Você pode ligar uma lâmpada interna a ela, e ela também tem um exaustor. Sempre trabalhe com o exaustor ligado, né? Então, a hora que ele tem um exaustor, lá em cima a capela vai ter um direcionamento de cano, que daí ele vai ter um exaustor lá em cima, o exaustor que vai direcionar esses vapores gerados lá para o lado de fora, né? Então lá não está em ambiente fechado, lá não vai ter muitos problemas, né? Então aqui dentro não pode utilizar isso. E ele também tem essa capa de proteção, né? Que é onde você consegue fechar ou abrir, deixa da altura que você deseja. Quer deixar mais alta, quer deixar totalmente alta. Às vezes nós abrimos toda ela para preparar o que a gente vai fazer, e daí na hora que a gente vai fazer o experimento, a gente vem e trabalha aqui. Durante o meu doutorado eu trabalhei muito com monóxido de carbono, e o monóxido de carbono, vocês sabem, é um veneno extremamente letal, né? Então todo experimento que eu fazia com monóxido de carbono, eu fazia sempre dentro da capela. Aqui nós temos 2 capelas, uma já mais velhinha, já mais utilizada, né? Mas está em pleno funcionamento também, e uma outra capela mais tranquila. Tá certo? As principais vidrarias, os principais componentes de um laboratório de química são esses. E agora, então, a gente vai passar para uma parte onde eu vou falar sobre as principais vidrarias utilizadas em um laboratório. Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre as principais vidrarias que nós utilizamos no laboratório de química. A gente não vai conseguir falar de todas as vidrarias, até porque esse laboratório não tem todas as vidrarias. É um laboratório de química geral e química analítica. Ele é utilizado também na disciplina de físico-química, ele não tem todas as vidrarias, algumas vidrarias são muito específicas, por exemplo, algumas vidrarias que é utilizado para extrair óleos essenciais, mas isso é de química orgânica, né? Então o laboratório de orgânica tem esse tipo de vidraria que aqui não tem, né? Porque são vidrarias específicas, e a gente vai falar das principais vidrarias que nós utilizamos em laboratório de química. Se vocês estão empolgados para verem tubos de ensaio, vocês vão se decepcionar muito, porque a gente quase não utiliza tubos de ensaio no laboratório de química. É muito, muito raro, a não ser em experimentos muito específicos e experimentos que nós chamamos de experimentos qualitativos, ou seja, que não tem precisão quantitativa, né? Que não tem precisão de quantidade, são apenas experimentos visuais,
né? Bioquímica utiliza um pouco, química analítica até que utilizava um tempo atrás, quando fazia uma marcha analítica para determinar que espécie que era, mas isso está bem em desuso hoje em dia, então quase não utilizamos tubos de ensaio. Temos, mas a gente quase não utiliza. De longe, a principal vidraria utilizada é um Becker, né? De longe, a principal vidraria que nós utilizamos é um Becker. E o Becker, ele tem vários tipos de Becker que nós conseguimos utilizar. Temos uma enorme quantidade de Becker de tamanho e de formas, certo? E temos que ter algumas particularidades para a utilização do Becker. Só uma curiosidade agora, você sabe o que significa uma palavra Becker? Becker é uma palavra em alemão, de origem alemã, que ela literalmente significa copo. Literalmente ela significa copo, tá? Então na Alemanha você pede ein Becher of Wasser, é um copo d'água, né? E o Becker, ele tem algumas características, né? É uma vidraria de borosilicato, ou seja, ela suporta a temperatura, então você consegue deixar ela a 150 graus Celsius, consegue aquecer ela sem problema nenhum, né? Claro que se ela estiver muito aquecida, a 150 graus Celsius, você pega ela e joga na água, ele vai rachar, porque é vidro, né? Não tem muito o que fazer, ele vai quebrar, né? Ele vai quebrar, mas não deve fazer isso, mas você consegue aquecer o Becker. E o Becker tem diversos tamanhos, tem desde Becker pequeno, que nem é um Becker muito pequeno, é um Becker de 100 ml, vocês conseguem ver aqui, né? 100 ml, né? E tem Becker de meio litro. Não, esse aqui é de 1 litro. Tem Becker de 1 litro. Então tem de variados tamanhos, tem Becker de 5 litros até. E tem Becker de 1 ml, né? Então Becker é uma vidraria muito utilizada. Beckers são de vidro e existem também Beckers de plástico. Por que se utiliza Becker de plástico, professor? Porque algumas soluções básicas, elas reagem ao vidro. E se você for utilizar em algum ácido, também ela reage ao vidro. Por exemplo, o ácido fluorídrico, ele é corrosivo ao vidro. Então não é interessante utilizar o ácido fluorídrico e nem soluções básicas em Becker de vidro. Vocês utilizam Becker de plástico, que também pode ir de 5 ml, 1 ml até 5 litros sem problema nenhum. Não é um plástico comum, não é um plástico qualquer. Está aqui marcado nele, ele é um plástico PP. Acho que vocês vão conseguir ver aqui melhor. Não vou conseguir o foco aqui, né? Ele é de polipropileno. Não é um vidro comum, um plástico comum, ele é bem resistente, inclusive, né? Mas é um plástico, né? E também todo Becker tem uma gramatura, né? Aqui temos um Becker de 100 ml, vocês conseguem ver pelo contraste, um Becker de 100 ml, tem Becker de 500 ml, né? E tem Beckers também que eles têm, vamos pegar aqui um Becker de 250 ml, que esse aqui a gente fala que é um Becker de caixa alta. Ele é mais fininho, né? Não é tão, o diâmetro dele é menor, ele é mais fininho e ele é mais altinho, ele é mais comprido, né? Enquanto que esse aqui é um Becker de 200 ml, que ele é de caixa baixa, né? Ele tem 200 ml, ele suporta 200 ml de caixa baixa e esse aqui de 250 ml de caixa alta. Então o volume dele estranha, né? Esse aqui é mais altinho, mais fininho e cabe mais. Aqui cabe 200 ml. Só que veja só que curioso. Aqui está escrito, 200 ml aproximadamente. Aqui, 200 ml aproximadamente. Por que aproximadamente? Ele tem essa indicação de volume, só que essa indicação de volume que ele suporta é meramente indicativo. Não é crivo certo, não é certo que esses 200 ml sejam 200 ml. Pode ser 205, 210, 190. Né? Então tem essa variação. Por que tem essa variação? Porque isso aqui não é uma vidraria de precisão. Ela é uma vidraria que é muito utilizada. E lembra que eu falei que a gente pode aquecer ela? E lá no começo do vídeo, quando eu apresentei a estufa, eu falei que é um local onde a gente pode secar vidrarias. Então você aquece, esfria, aquece, esfria, aquece, esfria. Quando aquece, ele dilata, quando esfria, ele contrai, né? Nesse movimento, então, ele dilata, então ele não tem volume, ele não é uma vidraria calibrada, certo? Mas, de longe, Becker é a vidraria mais utilizada em qualquer laboratório de química. Outra vidraria muito utilizada é o Erlenmeyer, que, da mesma forma, ele tem essa característica, ele é mais larguinho, mais fininho, ele vai afunilando aqui, né? A gente utiliza muito ele na química analítica em experimentos de titulação, para a gente determinar a concentração de um reagente
a partir de uma solução, a partir de uma outra solução com concentração já conhecida, né? Então ele utiliza também. Também tem de vários tamanhos. Não existem muitos Erlenmeyers grandes, o máximo que eu já vi foi de 1 litro, mas ninguém usa de 1 litro. E por que ele tem essa característica cônica? Porque essa vidraria, assim como o Becker, ela tem um indicativo aqui, né, nesse caso aqui de 125 ml, isso, 125 ml, mas ele também é aproximado, né, porque ele tem mais ou menos 5%, ó. 125 ml mais ou menos 5%, então ele pode ir a 132, né, 132 ou a, não lembro mais, 118, né? Por que ele tem essa característica de ser mais larguinho embaixo e vai afunilando? Porque ele é uma vidraria que nós utilizamos eles para fazer a agitação, né? Para fazer a agitação. Então, ele permite que a gente consiga fazer a agitação de forma muito vigorosa de uma solução que a gente está utilizando sem que ela derrame, né? Sem que ele espalhe, né? Por causa do formato cônico. Então, por isso esse formato cônico e esse pescocinho que ele tem aqui. É muito utilizado em química analítica e qualquer análise quali e quantitativa em química analítica. Onde que usa isso, por exemplo? Para determinar a acidez de um solo, né? Para determinar a acidez de um solo. Tem uma amostra de solo lá que um fazendeiro pega para saber quanto de calcário ele precisa colocar no solo dele para ter uma produtividade grande. Então ele pega uma coleta de solo, uma amostra de solo, traz para o laboratório. No laboratório faz um preparo e daí utiliza um Becker para um Erlenmeyer para fazer essa quantitativa. Outro vidraria muito utilizada no laboratório de química, eu creio que é a segunda vidraria mais utilizada no laboratório de química e compete em par de igualdade com os Beckers, são as pipetas. São as pipetas. E aqui eu vou vir para cá para não pegar mais sombra, para ver se eu consigo ter uma qualidade um pouquinho melhor de imagem. As pipetas têm diversos tamanhos e diversas formas. Essa pipeta aqui, por exemplo, ela vai de zero até 25 ml. Mas só está marcando 24 ml, professora, porque o outro 1 ml é esse tantinho aqui. Então, quando você tem o escoamento total dela, é 25 ml. Quer dizer que eu só consigo pegar 25 ml com essa pipeta? Não, eu posso pegar 1 ml. Né? Eu encho ela até o zero, né? Até o zero, então eu falo que eu zero a pipeta e transfiro apenas 1 ml para onde eu quiser. Né? Então dá para fazer isso. É interessante pegar uma pipeta de 25 ml para transferir 1 ml? Não, não é interessante. Né? É bem desinteressante. Para isso eu tenho uma pipeta de 1 ml. Ela é bem mais fininha, bem menorzinha em relação à outra. Veja, em relação à outra ela é bem menorzinha. E além disso ela é mais fininha, né? Ela só tem 1 ml, né? Então ela vai de 0, 0,1, 0,2, 0,3, né? Então ela é bem menorzinha, certo? E também temos essa outra pipeta, que ela é estranha, ela tem esse bulbo aqui, né? Essas pipetas aqui, nós chamamos de pipeta graduada. Por quê? Porque ela tem uma graduação, que vai, nesse caso aqui, de 0 a 25 ml. Né? Temos uma outra pipeta aqui de 5 ml. Né? Ela tem 5 ml, vai até 5 ml. E tem aquela pipeta de 1 ml. Existem pipetas menores, pipetas de meio ml. É até difícil de manusear essas pipetas, elas são bem chatas, bem trabalhosas, né? Porque qualquer coisinha ela vai perder metade do líquido dela, né? Metade do líquido dela é muito. E tem essas outras pipetas que elas são diferentes aqui, já tem esse bulbo, e essa aqui nós chamamos de pipeta graduada, né? Enquanto a outra a outra é chamada de pipeta graduada, essa aqui é chamada de pipeta volumétrica. Pipeta volumétrica, porque ela só pega apenas um volume, que é esse risquinho azul aqui que ela está dando. Esse risquinho azul aqui nós chamamos de menisco. Né? Então ela só consegue fazer medição de um volume único. Ela enche aqui e a hora que você enche, nesse menisco aqui, essa pipeta aqui é uma pipeta volumétrica de 20 ml. Ou seja, essa vidraria ela só serve quando você precisa de 20 ml especificamente. Já essa outra aqui,
ela consegue pegar meio ml, 0,2 ml, 0,2 ml vai dar muito serviço para você fazer, mas é possível. Meio ml, 1 ml, 10 ml, 15 ml, até 25 ml ela consegue pegar, enquanto que a outra ela tem um valor único. Mas por que eu tenho duas então? Então essa daqui não serve mais para nada, porque só serve uma? Não, essa aqui é muito mais precisa do que essa. Desculpa. Diferentemente dos Beckers, onde os Beckers têm essa indicação de volume, e é simplesmente indicatório mesmo, ele não tem precisão volumétrica, as pipetas são precisas. Elas têm uma capacidade, elas são precisas, ou seja, elas são calibradas. Ela tem até uma margem de erro. Não tem margem de erro, né? Porque ela é calibrada, né? Ela é calibrada, ela não tem margem de erro. Isso traz uma característica interessante para esse tipo de vidraria, que é o quê? Não pode ser seco em estufa. Eu não posso secar uma pipeta em estufa, porque se eu secar em estufa, vai dilatar, eu não posso aquecer ela. Porque se eu aquecer, vai dilatar o vidro, vai contrair o vidro e ela vai perder a sua calibração. Ou seja, não tem o menor sentido e não pode você secar a vidraria, a pipeta em uma estufa. E para isso, o que nós utilizamos? Então, como que eu faço para secar uma pipeta? Nós utilizamos uma grade, um varal de pipeta, né, que é essa estrutura aqui, onde as pipetas elas ficam guardadas. Então, fiz o experimento, sujei a pipeta, lavei a pipeta, passei água destilada na pipeta, deixo ela aqui secando até que a água evapore, tá certo? Mesmo princípio da louça na minha casa, eu não seco a louça porque a água evapora naturalmente. Outra vidraria que é de precisão para a gente conseguir coletar uma certa quantidade correta de um líquido são as provetas. Lembra do bebê de proveta? Que antigamente hoje a gente fala foi feita inseminação artificial. Antigamente falava era um bebê de proveta. O que é um bebê de proveta? Um bebê é um embrião, né? Pega o óvulo masculino, o óvulo feminino e o espermatozoide masculino e em laboratório você faz com que haja a fecundação de forma artificial, né? Então a inseminação artificial. E eles utilizavam uma vidraria desse tamanho? Claro que não, utilizavam uma proveta bem menorzinha. E a proveta aqui, nesse caso aqui, é uma proveta de 100 ml, vocês conseguem ver aqui, 100 ml, certo? Ela vai 100 ml, 90, 80, né? Até o zero, ela tem esse pé aqui, né? Para ela ficar em pé, né? Porque senão ela cai, né? Mas a gente consegue retirar esse pé, né? Então é uma proveta, e essa aqui também é uma vidraria de precisão, ou seja, ela é calibrada. Isso faz com que ela se torne muito mais cara do que um Becker, né? Porque um Becker tem lá 100 ml, mas ele pode ter 110 ou 100, ou 80 ou 90, enquanto aqui não, é uma vidraria calibrada, né? De precisão, faz com que ela torne mais cara. Uma proveta dessa, de 100 ml, ela custa em torno de R$50, ou seja, não é barato, é caro. E provetas também, ela tem uma infinidade de volumes, né? Essa aqui, aquela que a gente viu era uma proveta de 100 ml, essa aqui é uma proveta de 250 ml. Existem provetas de 1 ml, de 5 ml, 10 ml, até provetas de 1 litro. Né? Depende do tipo de análise que você quer fazer, você precisa de uma vidraria específica, precisa daquela vidraria e além de uma vidraria daquele tamanho, né? Que tem aquela capacidade. Então existe uma infinidade de volumes de proveta. E olha que curioso, as provetas, quanto menores, né? Quanto menores elas são, mais caras elas são. Por quê? Porque é muito mais difícil de calibrar uma vidraria pequena do que calibrar uma vidraria grande. Esse carinha aqui também é muito utilizado no preparo de soluções. No preparo de soluções básico, um preparo de solução básico que nós utilizamos, vou preparar uma solução de um soluto tal, uma concentração tal, a gente utiliza basicamente 3 vidrarias, um Becker, se for sólido, né? Se for sólido a gente utiliza um Becker, um funil e um balão volumétrico. Se for líquido, a gente utiliza uma pipeta ou proveta e um Becker e um balão volumétrico. A gente sempre termina no balão volumétrico, né? Porque ele é preciso. Né? Esse aqui é um balão volumétrico de 500 ml, ele tem uma única medição, assim como uma proveta, uma pipeta volumétrica,
que nesse caso ele só tem uma gradação, esse menisquinho azul aqui, que nesse caso aqui é de 20 ml, essa proveta, ela também tem uma marcação, que nesse caso aqui é de 500 ml, que é por esse risquinho aqui, né, que a gente chama de menisco, conforme eu já falei anteriormente. Então, é uma proveta que só serve para fazer medições de volume de fixos, de 500 ml, né? E ela tem essa característica, né, esse pescoço, né? Então, como ela é calibrada também, ela só tem uma gradação. Se nós pegarmos provetas do mesmo fabricante, do mesmo lote, elas vão ter a altura dessa marcação do menisco no pescoço dela diferente, porque ela é feita numa forma, né? Essa vidraria é feita numa forma de vidro e depois ela é calibrada uma a uma. Então uma que vai ter o risco aqui, uma outra igualzinha dela, da mesma marca, do mesmo lote que foi comprado junto, vai ter ou mais para cima ou mais para baixo, né? Porque ela é calibrada uma a uma. E também nós temos uma infinidade de volumes de proveta. Aqui temos uma proveta de 500 ml, que foi mostrada primeiramente. Aqui uma proveta de 100 ml, menorzinha, né? Olha que diferença, né? 500 ml para 100 ml. Temos uma proveta de 1 litro, 100 ml 1 litro, né? Uma proveta já grande, bem grande. Proveta de 200 ml, proveta de 250 ml, né? Olha só o fabricante, essa aqui é uma proveta de 200 ml e essa aqui é uma proveta de 250 ml. Só que esse fabricante optou por fazer uma proveta um pouquinho mais larguinha na base, né? Um pouquinho mais gordinha e também com um pescoço mais grosso, né? Com um diâmetro maior. Enquanto que esse aqui esse outro fabricante fez uma proveta com um diâmetro um pouquinho menor, né? Do pescoço. Ele tem a tampa específica, essa tampa não serve aqui, ela só serve aqui, enquanto essa tampa serve aqui. Ela tem essa característica, né, de ter o bico, a tampa dela aqui, com um vidro rajado, jateado, né? E essa tampa aqui é uma tampa de plástico, beleza, sem problema nenhum, mas também temos umas tampas de vidro, né? Você utiliza uma tampa de vidro. Qual que é melhor? Não faz muita diferença a tampa, se ela é de plástico ou de vidro, né? Antigamente era só de vidro, hoje a gente tem de plástico. As de vidro, elas encrespam mais também, sabe? Às vezes você fecha e deixou um tempo lá, teve uma variação de temperatura, alguma coisa, o vidro não solta. E também, similares às provetas e as pipetas, são vidrarias de precisão e em hipótese alguma elas podem ser aquecidas, né? Elas não podem ser aquecidas, elas têm que ficar sempre em temperatura ambiente. Beleza? Então, creio que estas são as principais vidrarias que nós utilizamos em um laboratório de química e eu espero realmente que, sejam vidrarias que vocês vão utilizar nas nossas aulas práticas quando a pandemia acabar e tomara que ela acabe muito rápido e muito cedo. Tá certo? Então, fiquem bem, fiquem em casa, fiquem com saúde. Até mais.